Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Neste dia de hoje, nesse estudo, nós pretendemos, se o Senhor permitir, terminar o nosso estudo sobre quebrantamento. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, louvar o Senhor e te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela unção que o Senhor concede ao seu povo e pelos ensinos, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, abençoa-me, abençoe meus irmãos que estão em casa e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Amém? Então, por que nós precisamos ser quebrantados? Por que precisamos ser quebrantados? Em Jeremias, e é por causa disso que precisamos ser quebrantados, no livro de Jeremias, capítulo 17, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E como nós dissemos no último estudo, quando fala do coração, a Bíblia está falando de sentimento, de caráter, de sentimento, de tudo. Porque os nossos sentimentos nos enganam. Nós nos enganamos, né? Porque os nossos sentimentos nos enganam, nosso coração nos engana. E a Bíblia diz que nossos sentimentos são mais enganosos que tudo. E são corruptos, né? Nós somos demasiadamente condizente, consequente conosco mesmo. Nós temos assim uma pena, uma dó de nós mesmos, né? E por isso que o coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Mas a Bíblia continua dizendo: eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus julga as nossas ações, julga as nossas ações que são feitas de acordo com esses sentimentos enganosos, com esse coração que é enganoso e corrupto. Sabe? Nós não conhecemos, irmãos, tudo que está no nosso coração. Deus, com o objetivo de nos aperfeiçoar, Ele nos guia através de um processo contínuo da própria vida, aproveitando as circunstâncias que nos cercam, as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem conosco, né? Deus aproveita tudo isso, aproveita pessoas ao nosso redor, né? Ações de pessoas, de irmãos, de vizinhos, de parentes. Deus aproveita tudo isso para nos aperfeiçoar, nos concedendo assim experiências, várias experiências com coisas e com pessoas que vão nos aperfeiçoando durante a nossa vida. Isso é santificação, nosso próximo estudo, se o Senhor permitir. Sabe? Então, isso tem o objetivo, essas experiências todas, né, que nós temos no nosso dia a dia, tem o objetivo de nos aperfeiçoar se estivermos tendo a atitude certa. E isso tudo nos faz descobrir em nós mesmos força, capacidade, uma visão do nosso coração que antes nós não podíamos ver, nós não tínhamos. Antes nós estávamos interessados no nosso próprio proveito, nas nossas próprias atividades, né? Nós não considerávamos o outro superior a nós mesmos. Nós não olhávamos a necessidade do outro. Agora não.
À medida que nós passamos por tudo isso, nós vamos descobrindo em nós força, capacidade, uma visão no nosso corpo, dos nossos sentimentos, né? Que antes a gente não tinha, ou a gente não conseguia enxergar. E segundo Crônicas está escrito uma oração, está escrito: ouve tudo os céus, lugar da tua habitação. Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Visto que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, Senhor, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Só Deus conhece o meu e o seu coração, a fundo, profundamente, os nossos sentimentos. E o apóstolo Paulo diz: peço que ele, o Espírito Santo, os ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esse processo de nós olharmos para dentro de nós mesmos nos traz quebrantamento, ou não traz quebrantamento, né? Quando a gente olha só para nós, não traz quebrantamento, traz sim autopiedade. Como eu disse agora há pouco, nós temos pena de nós mesmos, né? Nós analisamos tudo, todas as nossas ações e dos outros, colocando-nos a nós mesmos como o centro de todas as coisas. Nós temos que olhar continuamente para Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus. Jesus, se você fizer uma leitura cuidadosa de todos os evangelhos, você vai descobrir que Jesus nunca viveu para ele mesmo. Ele sempre levou em consideração a preciosidade da outra pessoa. Ele sempre considerou a outra pessoa primeiro. Então, quebrantamento vem de Deus para nós. E acontece quando damos lugar para ele agir em nossas vidas. Aí sim, nós somos quebrantados. Lembra lá no primeiro estudo que eu disse que eu estava dizendo lá o que não é quebrantamento? Eu dizia que quebrantamento não é ter uma atitude chorosa, né, de autopiedade. Não, isso não é quebrantamento. Isso pode ser qualquer coisa, menos quebrantamento. Quebrantamento é aquilo que vem de Deus e acontece quando nós damos lugar para Deus agir em nossas vidas. Letra E. Marcas de uma pessoa quebrantada. Primeiro, facilidade de admitir erros, confessar e restituir. É uma pessoa quebrantada. O apóstolo Tiago diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós usamos muito essa segunda parte desse versículo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas nós usamos isso aqui para tudo. Quase nunca para o que ele realmente disse. Para confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos outros, para que sejamos curados. E no Evangelho de Lucas está escrito: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Isso aqui é um exemplo de quebrantamento. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isso é quebrantamento. Consertando a situação, sabe? Consertando as ofensas, os erros. Zaqueu prometeu dar os seus bens, grande parte dos seus bens, com certeza, conseguidos de uma forma errada, desonesta. Ele falou: vou dar metade deles para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Com certeza, se
se ele se lembrasse de alguém que ele tivesse passado para trás, e provavelmente seriam muitas pessoas, ele estaria prometendo restituir 4 vezes mais. Segundo lugar, uma reação honesta e grata quando as pessoas falam com você sobre suas falhas, né? É outra coisa difícil. Não sei se você notou, mas esse estudo fala de umas coisas muito difíceis da gente fazer, mas que nós precisamos fazer. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O que o salmista está dizendo? Que foi bom ele ter sofrido, passado aflições, para aprender a vontade de Deus. Terceiro lugar, não se defende o quebrantado, não se defende, não busca se justificar. Em Mateus, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. É simples assim. Isaías, o profeta Isaías diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso é uma promessa bíblica. E você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Se nós vivêssemos uma vida de quebrantamento, né, eliminaríamos os 90% de problemas existentes na igreja hoje. Pois eles não passam de orgulho ferido. Já viu aquele irmãozinho que evita o outro? O irmão não gosta do outro, né? O irmão que julga o outro, que não perdoa. Isso é orgulho ferido. Isso é autopiedade. Em quarto lugar, sensação de desconforto. Quando nos dão a nós ou a outros a glória que pertence só a Deus. Quando a pessoa dá a glória que pertence a Deus, a nós mesmos, né? Se você é uma pessoa que tem quebrantamento, você sente um desconforto, não é verdade? Não que você não deva reconhecer o seu valor, não é isso. Mas quando vem as pessoas glorificando a mim por aquilo que eu sei que pertence a Deus, isso é muito ruim. Isso é desconfortável. E Deus fala em Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso aqui joga por terra a idolatria, né? Que tira a glória de Deus e coloca num ídolo mudo, que não fala, que não vive, que não enxerga, que não vê. Em quinto lugar, o quebrantado não tem reação negativa quando é usado por Deus e não é reconhecido pelo homem. A pessoa que é quebrantada, ela não quer saber se ela vai ser elogiada ou não. Ela faz o que ela crê que seja a vontade de Deus. Também ela não pode, né, ter uma reação negativa se ela for criticada, porque se ela fizer realmente aquilo que Deus quer que ela faça, provavelmente será criticada. O apóstolo Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E em sexto lugar, irmãos, a habilidade de reconhecer as suas inaptidões físicas e dos seus próprios erros diante dos outros. A habilidade de reconhecer que você não tem condições físicas ou condições intelectuais de alguma coisa. Isso não é vergonha para ninguém.
reconhecer que você não é um médico para ficar receitando remédio para os outros. Não é verdade? Em sétimo lugar, regozija-se ao ver Deus usando outras pessoas e não sente ciúmes. O maior exemplo que eu tenho próximo de mim é da Val, minha esposa. Como que ela se alegra quando Deus abençoa as outras pessoas? E a gente vê essa alegria assim, gratuita dela. Né? Uma pessoa quebrantada, ela não sente ciúmes. Porque Deus abençoou o irmão lá e não me deu a mesma bênção. Né? E letra F, duas diferentes formas de quebrantamento. Quando buscamos quebrantamento, Deus pode agir de duas maneiras. Primeiro, tipo cirurgia. O que é isso? É o exemplo do capítulo 6 de Isaías. Né? Capítulo 6 de Isaías, quando Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E por aí afora ele vai falando. Quando Deus nos mostra de uma só vez todo o nosso coração, quando Deus mostrou para Isaías, naquele trono de Deus, que ele teve aquela visão do trono de Deus, né? E ele reconheceu, ai de mim, porque eu sou um homem puro e de lábios impuros. Deus mostrou de uma vez só para Isaías a situação dele. Em segundo lugar, letra B, gota por gota. Que vem a ser isso? É o exemplo da vida de Jó. Né? Quando Deus trabalha conosco passo a passo, durante a nossa vida, detalhe por detalhe. Deus trabalhou com Jó sim, enviou até os amigos dele lá para falar um monte de coisas que Deus foi trabalhando, foi reconhecendo que aquilo que os amigos falavam não era obrigatoriamente o que Deus estava falando com ele. Né? Até o dia que Jó virou para Deus e falou, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, eu não conhecia o Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Conclusão, para a gente terminar. Jeremias 29, 11. Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E com este versículo, nós terminamos o nosso estudo sobre quebrantamento. Eu espero, irmãos, minhas irmãs, que você tenha sido abençoado, assim como eu fui, que você tenha aprendido, né? Que tenha sido bênção para a sua vida esse estudo e todos os outros também. Amém? Que o Senhor te abençoe.